Então, para iniciar, Marmo, vamos convidar o Daniel Gomes da Simulate para subir no nosso palco virtual e dar o show diretamente aí. Daniel, bom dia, você fica no Brasil ou você fica fora? Bom dia, Ilan, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. Eu fico no Brasil, São Paulo, como o Marmo bem comentou, né? Terra da garoa. Brincando, vou trazer a garoa para cá. Realmente tem chovido muito, né? Principalmente hoje, eu acordei já com uma baita de uma chuva. Mas estou no Brasil, estou em São Paulo representando a Simulate já há quase um ano e meio, né? Ou um ano e meio, né? Porque o tempo passa muito rápido e às vezes a gente, quando não dá conta, já está aposentando dentro da empresa. Mas é isso. Muito bom, legal. Então, todos nós estamos aqui em São Paulo. Então, vamos lá, Daniel, o palco virtual é seu, dá o seu show, fala um pouquinho, comenta um pouquinho de você, da sua experiência e vamos tratar do Simulate aqui. Valeu. Muito obrigado, Ilan. Obrigado, Marmo. Bom, vamos lá. Acho que a produção quiser colocar aí os slides. Show. Bom, novamente bom dia a todos que nos assistem, né? Como o Marmo e o Ilan comentou, gostaria de agradecer já a presença de todos. Brevemente me apresentando, como já foi feito anteriormente. Me chamo Daniel Gomes, eu sou representante da Simulate aqui no Brasil, do ponto de vista de vendas e pré-vendas. Temos outras pessoas aí, o Lucas Veiga, que é do nosso time de pós-vendas, né? E temos mais algumas outras pessoas que representam a equipe de América Latina. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a nossa plataforma, sem deixar também de lado um pouco sobre a história da empresa, quem é a Simulate, né? o que ela faz, desde quando ela faz. Né? Mas aproveitando essa capa da apresentação, imaginem que o nosso principal objetivo é ajudá-los a garantir que vocês estão seguros. E nós fazemos isso não protegendo ou não prevenindo cyberataques, mas sim simulando esses ataques e desafiando seus controles de segurança. Então, para aqueles que com certeza possuem controles diversos, como antivírus, EDR, firewall, proxy, o principal interesse de vocês é implementar essas tecnologias e garantir que elas estejam funcionando, de que um ransomware não vai chegar, de que um ransomware não vai ser executado com sucesso no ambiente. Então, nosso objetivo é remover as suposições para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de avaliar e que acabam levando ali de alguma forma algum estudo em consideração para dizer que está protegido, né, mesmo que talvez não esteja, e ajudar a realizar isso de forma super tranquila, provando realmente o nível de segurança, o nível de eficácia de cada um dos seus controles. Então, falando um pouco sobre a Simulate, eu já falei sobre mim. A Simulate é uma empresa de Israel, que foi fundada lá em 2016, cujo objetivo foi entrar nessa disputa desse mercado de Breach and Attack Simulation, ou mercado de BAS, como nós chamamos. E lá atrás a empresa começou, como qualquer outra empresa que iniciou nesse mercado de BAS, oferecendo uma pequena parcela ali de validação de segurança para os principais controles, ou para aqueles controles que são considerados essenciais. Esse mercado já tem um tempo, né? Pelo menos 6 anos aí de atuação, né? Aonde agora que o negócio está começando a ficar mais conhecido, visto o próprio Gartner Hype Cycle, que colocou esse tipo de tecnologia lá na crista da onda, né? Dizendo que essa é uma tecnologia, assim como outras que estão lá no Hype Cycle, que para os próximos 5 anos vão ser obrigatórias, bem dizendo, né? Todo mundo vai precisar desse tipo de tecnologia e o mercado, consequentemente, acompanhou essa evolução e hoje nós já temos uma presença global, né? Nós temos mais de 400 clientes em mais de 32 países e temos um ponto importante que é a presença global. Por que a presença global importa? Eu sempre gosto de dizer que aqui vos fala um brasileiro que pode lhes ajudar, né, com temas junto com os nossos parceiros, como a 3Com, não somente a esclarecer de fato as dúvidas que vocês tenham sobre a plataforma, mas realizar uma prova de conceito, uma avaliação, até mesmo uma negociação comercial na nossa própria língua, né, no nosso próprio idioma, o que facilita muito
além de depois da venda ocorrer, né, vocês ainda contarem com um time de suporte local também no Brasil, o que facilita para você não gastar horas ali no 0800 ou no chat tentando se fazer entendido. Tá? Então, passando um pouco aqui, já falei um pouco sobre mim, já falei um pouco sobre a Cybernet e trazendo praticamente um dos principais desafios que todas as organizações possuem. Todo mundo que nos assiste aqui vai ver algum tipo de similaridade ou vai se encaixar nesse ponto aqui. Por quê? As organizações, pelo menos é o que nós temos visto, precisam continuar investindo em segurança cibernética, precisam continuar investindo ali em cibersegurança. E com isso, esses investimentos, nem sempre eles estão direcionados para aquilo que realmente é uma necessidade. Às vezes as empresas elas adquirem daquilo que o nosso próprio mercado induz ela a adquirir como uma nova tecnologia, como algo emergente. Então, a empresa foi lá, realizou um investimento numa tecnologia de antivírus há alguns anos atrás. A tecnologia de antivírus ela foi revolucionada, se tornou um EDR, e a partir daí começou o mercado a chamar as tecnologias de detecção e resposta também para a rede, também para e-mail, também para outros vetores. Imagina então que aquele cliente que acabou de realizar um investimento no EDR, cujo para ele aquele era o melhor investimento naquele momento, descobrir que no dia seguinte as empresas já estão falando de XDR. Será que é uma tecnologia que realmente eu preciso investir agora? Será que tudo aquilo que está dentro de casa, com um valor que já foi investido, está funcionando corretamente? Esse é um ponto que precisa ser respondido antes de um novo investimento. E o que nós vemos é que as empresas, infelizmente, ainda não conseguem encontrar caminhos ou formas fáceis de realizar isso e continuam colocando ali dinheiro na mesa, tá? Sem conseguir, no final do dia, responder quão protegidas elas estão após cada um desses investimentos. Isso é um mega problema. Por quê? Eu preciso, de forma efetiva, responder algumas perguntas que são complicadas de serem respondidas sem evidências, que é: como eu posso medir e transmitir o risco cibernético para a liderança? Como que eu faço isso se eu não testo, se eu não atesto, se eu não tenho um processo de validação contínua? Geralmente, o que nós percebemos é que as organizações se baseiam em testes ou avaliações um pouco mais tradicionais, que são feitos a partir de um determinado período, uma vez por ano, ou a cada 2 semestres, né? A cada semestre ele é feita uma avaliação, tal qual praticamente é uma foto de como você estava, e depois de 6 meses ou depois de um ano, você não consegue garantir que aquela foto está igual, que aquele cenário esteja igual. Então, você está se baseando ou transmitindo um risco cibernético de 6 meses atrás. Hoje pode estar totalmente diferente, pode estar melhor, pode estar pior, depende da quantidade de mudanças e quais são as mudanças que ocorreram naturalmente acerca do seu ambiente durante todo o período ali de avaliação. Tá? Então, como que eu também mostro o valor daquilo que foi investido? Eu tenho, novamente, diversas tecnologias, eu tenho praticamente algumas tecnologias que são essenciais. Eu preciso proteger o meu endpoint, eu preciso proteger o meu e-mail, eu preciso, no mínimo, proteger o meu web gateway, quando não, aplicações web. Então, como que eu posso garantir que aquele WAF que foi implementado, que aquele EDR que foi implementado, que tudo isso que, inclusive, manda logs lá para o meu CIEM, esteja funcionando da melhor forma possível, que esteja me trazendo o melhor retorno do investimento esperado. Eu preciso avaliar. Se eu não faço essa avaliação, se eu não descubro se aquela tecnologia está implementada, eu vou acabar me deparando com um cenário onde algo passa, talvez uma ameaça ou talvez alguma avaliação que eu faça me indique ali um ponto de melhoria, e ao invés de eu tentar reutilizar essa tecnologia que eu já possuo para maximizar minha postura de segurança, eu faço um novo investimento e corro o risco de sobrepor tecnologias. E no final do dia, nenhuma nem outra funciona, ou no cenário pior de sobreposição, apenas uma delas se torna efetiva e a outra ali se torna um gasto, né? Um gasto recorrente, vamos dizer assim. Então, diversas outras perguntas, elas acabam sendo necessárias de serem respondidas, e o objetivo do Cybernet é justamente ajudar vocês
responderem elas de formas tranquilas, né, de formas mais simples. Assim como, por exemplo, como priorizar vulnerabilidades e correlacionar tudo isso com o MITRE-ATT&CK, que hoje é um framework lá de táticas, técnicas e procedimentos, super conhecido e super utilizado no mercado. Praticamente todas as tecnologias de segurança hoje utilizam ali o MITRE-ATT&CK para informar aos seus clientes quais foram as táticas ou quais foram as técnicas ou subtécnicas utilizadas durante uma tentativa ou uma incursão de um ataque já em andamento dentro do seu ambiente. E como que nós fazemos isso, né? Como que nós ajudamos as organizações a provarem se elas realmente estão seguras e obter o melhor retorno daqueles investimentos que foram feitos? Praticamente, quando você faz a utilização da plataforma da Symulate de uso contínuo, né, você estabelece um programa de validação de segurança contínua. E esse programa de validação de segurança contínua, ele vai vir acompanhado de um processo ao qual praticamente depende de 4 pilares ou de 4 etapas para ser concluído. Assim como vocês possuem um programa de conscientização dentro do ambiente ali que visa educar os colaboradores para garantir que eles não cliquem, né, numa campanha de phishing ou em alguma outra ameaça que possa te trazer riscos ao ambiente cibernético, você também gostaria de, em paralelo, já que pessoas, processos e tecnologia importam, avaliar também as suas tecnologias e como isso se correlaciona com as pessoas e com os processos. Então, a primeira etapa desse processo de validação de segurança contínua, através de uma plataforma, de novo, de simulação de ataques, como o Symulate, é a avaliação. A primeira coisa que eu realizo, uma vez que eu estou dentro do seu ambiente com o Symulate, é avaliar como está o seu baseline de acordo com uma determinada camada ou de acordo com um determinado vetor de ataque. E eu posso realizar isso para todo o full kill chain, para toda a stack de segurança. Então, eu posso avaliar como está a sua postura de segurança ou exposição de ameaças na internet, começando com o famoso OSINT, né? Threat Intelligence em fontes abertas, onde eu avalio quais são os seus ativos, quais são os seus serviços, aplicações web que estão expostas na internet, que um atacante poderia reconhecer e rapidamente utilizar para tentar te comprometer. Quais são alguns dados, como, por exemplo, endereços de e-mail, que você poderia possuir aí na internet, ao qual poderia capturar e tentar iniciar ali uma incursão, uma tentativa de ataque no seu ambiente, comprometendo algum daqueles colaboradores que tem o seu e-mail ali à disposição na internet por conta de um vazamento, seja da sua organização ou de terceiros. Então, a ideia dessa etapa de avaliação é avaliar como você está com base em tudo aquilo que você colocou para te proteger. Então, posso, por exemplo, trazer um caso tradicional aqui, que é um outro cenário de avaliação, que é ransomware. Eu quero descobrir como eu estou frente a ransomware. Então, posso avaliar como que o seu controle de endpoint responde durante uma execução de um ransomware. Será que ele bloqueia? Será que, quando não bloqueado, ele consegue ao menos detectar e gerar um alerta desse ransomware? Será que, se ele consegue gerar um alerta, caso ele não tenha bloqueado, esse alerta vai aparecer também no meu CIEM, que é onde os meus colaboradores estão centralizando ali as análises? E se apareceu no CIEM, será que os meus colaboradores ou alguém terceirizado que eu contratei para me oferecer um serviço de SOC tem uma rápida ação em cima daquele alerta? Tudo isso eu preciso responder. Então, consigo avaliar como que a tecnologia atua, nesse caso, tanto um EDR quanto um CIEM. E eu consigo também avaliar como que está sendo tratado esse evento através das pessoas que consomem ou ingerem os logs daquele CIEM e como que a resposta àquele incidente ocorre para verificar se aquilo ali está dentro do meu SLA. Ou seja, eu estou avaliando tecnologia, pessoas e processos. E no final, após realizar essa avaliação, eu recebo um score de risco, que vai de 0 a 100, onde o mais próximo de 100 vai ser maior o risco, quanto mais próximo de 0 vai ser menor o risco. E eu consigo ali te falar, olha, você tem hoje
com base nesse processo de simulação de ataque, um risco baixo, médio ou alto, e você precisa, então, realizar essas atividades aqui para maximizar a sua postura de segurança. É onde eu pulo para a etapa aqui de otimização. Eu vou corrigir, vou fechar os gaps que a plataforma me apontou, como pontos vulneráveis ou pontos possíveis ali onde um atacante vai me comprometer. E uma vez que eu trabalho com o relatório que a plataforma me fornece para maximizar a minha postura de segurança, eu posso reavaliar, só que diferentemente de eu fazer uma ou duas reavaliações no ano, eu posso reavaliar depois isso aqui de forma constante, diária, semanal ou mensal, o que vai me indicar se o meu risco era médio e depois das correções eu consegui baixá-lo para um patamar ali de segurança, eu deixo isso contínuo e eu consigo reavaliar se algo está mudando ou não após cada mudança que ocorre no meu ambiente. Isso automaticamente me garante pontos de racionalização, aonde eu consigo tanto racionalizar, extraindo o melhor daquela tecnologia que já foi investida, ou seja, se eu tenho um começo, um processo de avaliação, da onde eu realizo ali uma simulação contendo 100 sensors, e essa simulação contendo 100 sensors me mostra que a minha tecnologia de EDR foi somente 50% efetiva. Eu estou dizendo que se esse meu contrato de EDR me custa $100.000, por exemplo, ou R$100.000, de que somente 50 mil, fazendo a conta de padeiro mesmo, 50 mil estão sendo utilizados, os outros 50 estão sendo deixados de lado. Se eu automaticamente faço um apertar ali nos parafusos, né, nas portas e tudo mais, reavalio e descubro que agora, depois dessas ajustes, dessas melhorias, eu aumentei o nível de eficácia do meu controle para cerca de 90%, 95%, eu estou utilizando 90, 95 mil daquele investimento que foi feito. E eu só consegui isso após o processo de avaliação. Caso eu não tivesse feito ele, eu talvez seria comprometido por um ransomware e teria um gasto muito maior durante a resposta a um incidente. Caso eu quisesse, inclusive, pagar um resgate, ou mesmo se eu não pagar um resgate, eu vou gastar pelo menos isso com o processo de restauração, com o processo ali de ter todas as pessoas trabalhando em cima daquele incidente. Então, a ideia de racionalizar é tanto extrair o melhor da tecnologia, quanto também remover aquelas que estejam em sobreposição. Como eu comentei, às vezes você encontra tecnologias que estão em sombra, estão fazendo a mesma coisa, e você aciona e paga 2 contratos, sendo que talvez somente com um você conseguiria garantir o seu baseline, o seu padrão de segurança que é esperado para o negócio ou para você. Então, a ideia de racionalizar é ajudar você a extrair o melhor do ponto de vista de tecnologia, de pessoas e processos, e não somente ali, quando a gente fala de pessoas, às vezes o cliente acaba confundindo e fala assim, eu vou cortar as pessoas. Não, você vai deixá-las mais efetivas. Porque todo mundo hoje é responsável por operacionalizar ali a gestão de postura de segurança. Então, você todo dia precisa garantir que a sua postura de segurança ela está sendo a melhor possível dentro daquilo que você espera de negócio, né? Tendo equilíbrio ali, disponibilidade e tudo mais. Porém, como que você faz essa avaliação de gerenciamento de postura se você não consegue testar? Você vai ficar baixando malwares ou vai ficar trazendo ferramentas que talvez te comprometa para testar suas tecnologias? Não. Então, às vezes você tem que desprender tempo de levar isso para um ambiente totalmente isolado, fazer um teste de forma muito pontual e ainda assim com algum risco de se comprometer. A ideia é que a plataforma deixe tudo isso aqui de forma muito mais simples, né? Praticamente a um clique de distância para você avaliar isso de forma totalmente segura e você consiga automatizar algumas dessas tarefas que as pessoas executam de forma manual. Ao mesmo tempo que essas tarefas são executadas, você consegue reavaliar se existem pontos de melhoria para os seus processos. E tudo isso vai te trazer uma garantia de eficácia operacional muito maior do que aquilo que você possuía anteriormente, tá? Ou garantir que aquela eficácia operacional, caso você já possua, se mantenha, e vai te ajudar a evitar que os desvios de segurança, ou seja, as famosas GMUDs, ou programas de gestão de mudanças, te afetem de um ponto de vista de risco cibernético,
Porque se você faz um processo de avaliação contínua, você está monitorando um score de risco. O dia que aquele seu score de risco, que era um score de risco baixo, ou até mesmo seguro, numa faixa ali de número, né, percentual, como eu comentei, de 0 a 10. Vamos supor que seja 0. O dia que aquele 0 mudar e for parar, por exemplo, em 10 ou em 20 pontos, que vai te trazer um risco baixo, você consegue rapidamente identificar que algo mudou e que te colocou em uma maior exposição a uma ameaça cibernética. Então, através desse processo de validação de segurança contínua, a gente gosta de dizer que a gente ajuda os nossos clientes a enfrentarem ali os principais desafios. E colocando esses principais desafios também dentro desses 4 pilares, nós temos ali um dos principais desafios, o gerenciamento de risco cibernético ponto a ponto, né, de ponta a ponta, ou seja, eu preciso ter uma visão externa de perímetro, interna, de vazamento de dados, eu preciso ter várias avaliações ao qual eu só consigo ter uma visão geral de risco gerenciado se eu tenho uma tecnologia que me oferece maior amplitude ali para os testes ou para as avaliações. Racionalizar os gastos com segurança é um dos desafios, até porque o dinheiro ele é finito, né? Se ele fosse infinito, aí eu não estaria aqui falando com vocês, porque todo mundo teria dinheiro para comprar quantas tecnologias quisessem e contratar quantas avaliações, quantos serviços fossem necessários para garantir que aquilo tudo estaria funcionando muito bem, né? Então, racionalizar como que eu posso talvez fechar um pouco da torneira, reavaliar os contratos que estão ativos, tirar talvez aqueles contratos que não façam sentido e mesmo assim garantir o mesmo nível de segurança que eu espero. Priorizar, né, baseado em evidência, no risco validado. Se eu descubro uma vulnerabilidade, será que eu preciso sair correndo para aplicar o patch? Se eu descubro uma ameaça dentro do meu ambiente, o que eu devo priorizar, visto que eu tenho outras que já estão em execução? Como que talvez eu possa validar isso, descobrindo, olha, essa daqui chega até ali, essa daqui ela vai mais longe. Então, talvez vamos priorizar para mitigar a proliferação dessa ameaça aqui, depois a gente dá prioridade para aquela outra ali que está de alguma forma isolada. Então, como que eu priorizo a mitigação com base no risco que já foi validado, que eu tenho evidência sobre, né? E evitar, no final, que as mudanças que ocorrem de forma natural no ambiente, sejam por conta de uma gestão de mudança, ou seja por conta que alguém foi lá e apertou o botão errado, que ela não gere nenhum tipo de impacto, ou que ela não me cause mudanças drásticas ali que elevem o meu nível de risco. E nós separamos isso em 2 caminhos, né? Primeiro, você inicia com a validação e otimização de segurança, que é extremamente importante. Então, quando eu falo de validação e otimização de segurança, eu inicialmente falo sobre aumentar a eficácia dos meus controles de segurança. Então, quero garantir que toda aquela sopa de letrinhas, antivírus, EDR, XDR, NDR, IPS, proxy, firewall e assim, consequentemente, que tudo aquilo esteja operacional, que tudo aquilo esteja me dando o melhor retorno possível do investimento que já foi feito. Uma vez que eu faço esse processo de avaliação e que eu garanto que isso esteja ok, que isso esteja funcionando, eu começo a trabalhar com a validação e otimização do SOC. Se eu tenho 2 equipes separadas, né, se eu tenho um time um pouco maior ali, que não é tão comum de enxergar, né, são times mais enxutos, eu posso, ao mesmo tempo que eu valido os controles de segurança, ir trabalhando ali com uma melhoria das regras do meu CIEM, com a melhoria dos processos e garantindo que as pessoas estejam seguindo os processos, que elas estejam conseguindo enxergar daquilo que me oferece maior risco, enquanto eu faço todo o correlacionamento ali das táticas e técnicas do MitraTac, te disponibilizando quais são as técnicas ou quais são as táticas com as consequentes técnicas que ainda possuem maior efetividade em comprometer o seu ambiente. Com base em todas essas avaliações que eu vou realizando e automaticamente maximizando a sua postura de segurança, fica mais fácil extrair ali KPIs que são quantificáveis, do que eu tentar realizar isso de forma totalmente isolada ou manual, que é algo que eu não vou chegar, né, de forma tão rápida e de forma tão eficiente no mesmo resultado. E após aqui a validação e otimização de segurança, você pode, em paralelo, tá, fazer ali a avaliação da viabilidade de violação, que envolve outras
fases ou outras etapas do ataque. Será que eu estou em conformidade? Talvez fui lá, fiz um investimento, habilitei tecnologias de DLP, habilitei outros controles para me proteger contra vazamentos de dados de acordo com a GDPR ou LGPD. Será que eu estou em conformidade realmente com aquilo que eu fiz? Será que um dado vai ou não vazar, um dado sensível que não poderia? Então, como que eu garanto essa conformidade? Não somente, eu peguei um exemplo aqui da Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem outros exemplos de conformidade, PCI e tudo mais que eu posso avaliar. Tá? Como que eu consigo ainda manter o elo mais fraco, que são as pessoas, através de uma avaliação contínua de conscientização de phishing? Ou seja, será que eu consigo fazer campanhas aqui, enquanto eu garanto que as tecnologias estejam funcionando, que também as pessoas estejam atentas àquilo que está ocorrendo no mundo cibernético? Será que mesmo após eu fazer todas as correções, todos os ajustes, ainda vão ter usuários que não validam o conteúdo do e-mail e simplesmente dão um clique? O que às vezes acaba me comprometendo, mesmo eu tendo todos os controles ali em dia? Obviamente que às vezes você está diminuindo o grau de exposição ou mesmo o grau de proliferação de uma ameaça, mas mesmo assim é um risco eminente que pode ainda surgir. Então, como que eu ajudo as pessoas a garantirem ali que elas estejam cientes daquilo que pode ocorrer dentro do mundo cibernético? Como que eu continuo fazendo avaliação do meu gerenciamento de superfície de ataque externo? Será que tem novos dados? Será que tem novos ativos que estão subindo para a internet que eu não estou sabendo? Eu tenho um ambiente de nuvem. Será que ninguém publicou essa semana ou a próxima um storage, um novo armazenamento público com dados sensíveis que não deveria estar de cara para a internet, que deveria ter alguma restrição? E um ponto crucial, que é garantir a higienização tanto do IT quanto da cibersegurança, no ponto de vista de identificar as misconfigurations, né? as falhas de configuração que vêm a existir. Como eu estava comentando, tá? Colocar ali um recurso de armazenamento ou mesmo uma máquina virtual totalmente exposta, sem nenhum tipo de proteção, porque alguém aplicou uma regra de firewall ali, NN, né? Está totalmente aberta para qualquer lugar que queira, ou para qualquer um que queira ter acesso a esse equipamento. E enfrentando esses principais desafios, precisa ali de algo estratégico, algo lógico, que dê sentido para aquilo que nós estávamos falando. Então, hoje, o que o Cymulate oferece é o que nós chamamos de XSPM, né, que é a estrutura de gerenciamento de postura de segurança estendida. E isso vem com base em domínios de postura de segurança, ao qual você consegue, de novo, quebrar dentro daquelas duas caixas maiores que nós estávamos vendo anteriormente, para fazer avaliação de higienização ou de configurações incorretas, avaliação de pessoas e processos que vai envolver seus colaboradores, SOC, Incident Response e outras equipes, fazer ali a gestão de ativos e vulnerabilidades. Então, acaba que a nossa tecnologia ela possui integrações com scanners de vulnerabilidade, com EDR, com CIEM, para que você consiga, durante o processo de avaliação e simulação de ataque, extrair ali visibilidade para garantir que aquela sua tecnologia conseguiu visualizar o ataque durante a sua execução, garantir ali que você tenha contexto com base no cenário de vulnerabilidades, onde você consiga validar. A vulnerabilidade existe, mas um atacante que utiliza indicadores reais, atuais, não chegaria dentro do meu ambiente, então essa vulnerabilidade ela teria menor chance de ser explorada, ou até mesmo avaliar a possibilidade de exploração real daquela vulnerabilidade, garantindo ali que talvez um controle compensatório, um controle mitigatório que você tenha impeça essa exploração. E garantir, né, dentro do último pilar ali, que os controles de segurança, que é a base, tanto do ponto de vista de prevenção e detecção, estejam funcionando bem. E isso nós vamos utilizar esses domínios de postura de segurança dentro das metodologias de validação e otimização versus viabilidade e violação. Para um programa de gerenciamento de postura de segurança com o XSPM funcionar, nós entendemos que você precisa ter algumas coisas que são essenciais. Então, o que eu preciso ter dentro de uma tecnologia de base, né, Breach and Attack Simulation, ou de validação de segurança contínua, para que faça sentido
talvez eu consiga iniciar e crescer ao longo do tempo. No mínimo, uma tecnologia que te forneça um gerenciamento da sua superfície de ataque, que te ofereça, principalmente para aquelas empresas que já estão um pouco mais maduras, que têm conceito de red team interno, automatizar e realizar avaliações contínuas desse tipo de time, né, de red team. Eu ter ali o que o Gartner está chamando de VPT, né, são tecnologias de priorização de vulnerabilidades, conseguir realizar exercícios de Purple Team e realizar ali a base do BAS, que é a simulação e violação de ataque, que é a validação dos controles e assim consequentemente. Os resultados são tão importantes quanto o todo, porque no final o que a Simulate te entrega não é um relatório contendo um monte de tela preta, às vezes ali que fica difícil de você entender. O que a plataforma vai te entregar é um relatório tanto executivo quanto técnico que seja de fácil assimilação. Porque o seu time executivo ele não está interessado, talvez, se a técnica de execução utilizando PowerShell com determinada sintaxe teve ou não sucesso. Ele está interessado em saber isso estar relacionado com Ransom e esse Ransom ter me comprometido durante um processo de simulação é importante porque eu sei que o meu risco é alto de comprometimento. Eu não quero ter esmiuçado os detalhes. Agora, já para o time técnico é uma outra conversa. Você tem todos esses detalhes que vão fazer parte desse motor analítico, que traz ali o contexto e te ajuda com prioridades e orientação de mitigação. Pessoal, eu gostaria só antes de encerrar aqui, agradecer novamente a disponibilidade de todos, a participação. Eu vou deixar aberto aqui para as perguntas. Não sei nem se eu estou ainda em tempo, Ilan. Talvez você me corrija se eu estiver errado. E assim. Bacana, Daniel, muito bom. Na verdade, nós temos muitas perguntas. A gente não vai conseguir ler todas aqui no ar, mas a gente responde cada um. Mas antes de começar as perguntas, eu sou leigo no assunto, né? Deixa eu ver se eu entendi. Antes de vir para a 3Com, eu trabalhei muitos anos na área de segurança patrimonial. Né? E uma forma que a gente achava para saber se as portarias estavam funcionando, seus processos, seus procedimentos, era nada mais do que simular pessoas estranhas tentando entrar, ligações, falar com moradores, etc., para a gente ver qual a reação da portaria, né, ou dos seguranças, e a gente logo na sequência dava um feedback dos processos, o que podia melhorar e etc., e também orientava com um documento, né, o que precisava mudar de câmeras, de alarmes, etc. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês conseguiram trazer essa realidade física igualzinho, da mesma maneira, para a parte da internet, da cyber e da rede, enfim. Eu fiquei encantado, né? Quer dizer, vocês testam todas as defesas que a empresa já possui, além de orientar, falar, olha, para você diminuir, mitigar aqui, faz isso, troca isso, tal. É isso mesmo? Correto, Ilan. E assim, excelente analogia, né? A ideia é justamente essa, né? Ajudar a validar que aqueles controles, trazendo essa analogia do mundo físico, né? Ou seja, eu coloco câmera, instalo cerca elétrica, faço todo aquele trabalho e aí eu preciso garantir se há algum caminho ali do atacante, que no caso ali vai ser alguém, né? Um ser humano, não tem a facilidade de simplesmente ali abrir a fechadura da frente, né, do portão, desativar todos os alarmes, ou seja, está dentro de casa de qualquer forma. Então, o que eu tenho após o portão? Né? O que eu tenho ali de sensor? O que eu tenho adicional para garantir que eu realmente tenho uma casa segura? Senão, eu vou investir em um monte de parnafenália e o cara desativa remotamente todos esses controles à distância, né, da minha casa. Então, sim, eu preciso validar se tudo aquilo que foi realmente gasto está ou não funcionando. Sim. E na surpresa, né? Você faz o teste na surpresa. Muito legal. Bacana. Uma coisa que eu acho extraordinário no Simulate, além de todas essas facilidades, né, que a gente estressa os ativos de segurança, uma, né, que é muito antiga. Você, às vezes, tem um malware dentro da sua instalação, alguém faz um command center, faz propaganda, minera Bitcoin, e você só não sabe, nunca sabe, né? E o Simulate permite que você
faça um assessment, faça uma avaliação e a gente consegue descobrir esse cara que está vivendo dentro da nossa casa há 3 meses, 6 meses, às vezes 1 ano, né? Isso é uma das coisas também que é muito importante e que ajuda demais, né, o pessoal de segurança, certo, Daniel? Com certeza, com certeza. Assim, as avaliações que nós temos feito geralmente acabam deixando todos os nossos clientes bem felizes. Bom, a 3Com já possui alguns clientes aí na base, né? Sabe a satisfação que o cliente tem após ali a implementação e garantir a validação contínua, né? Quando o cliente entende isso, é super importante, porque ele acaba entendendo que não é avaliar somente uma vez, né? Eu preciso avaliar isso praticamente todos os dias. Eu preciso garantir aquela minha postura de segurança de forma recorrente, né? E é bem engraçado, até só antes de finalizar aqui, citar um caso recente. A gente acabou de iniciar uma prova de conceito, onde o cliente já tinha feito algumas avaliações ali de ransomware de forma muito pontual. E dentro do Simulate você tem mais de 120 mil avaliações de forma geral, tá? Não somente especificamente sobre ransomware. E quando nós fizemos algumas avaliações de ransomware ali, que as coisas começaram a passar, ele falou, poxa, mas eu acabei de testar e nada passou. Eu falei, então, aí que vem a grande diferença, né? Porque se você fizer uma avaliação com uma pequena amostragem, você também tem a falsa sensação de segurança, né? Porque você fala, eu testei uma vez e não passou. Tá, mas eu testei 400 e 398 passaram. Então, alguma coisa que você fez, talvez no seu teste anterior, te possibilitou até a visibilidade somente desse primeiro ponto, né? Desse primeiro cenário. Muito bom. Bacana que você já respondeu uma pergunta aqui que a Sabrina Meirelles tinha feito, se é possível realizar avaliações referente a ransomware. Então, essa resposta já está dada. Vamos lá, Voz. Tem mais 2 minutinhos. Tem uma aqui do Eric. Ele está perguntando, no caso, ele fará uma avaliação geral do ambiente antes do ataque, dando indício de onde está sendo o ataque. Quer dizer, o ataque, no caso, é o Simulate simulando ataques, né? Exato. Nesse caso, o que acaba acontecendo, Eric? Ele pode sim fazer uma avaliação prévia, né, que é o cenário lá de reconhecimento, que é descobrir um pouco mais sobre a vítima. Então, eu quero descobrir um pouco mais sobre a sua organização para que eu tenha ali insights, né, ou destaques de por onde eu consigo te comprometer, e a partir dali eu conto uma história que vai ser montada num formato de filme, né? Você vai ter uma visão completa de por onde e como um atacante poderia te comprometer. Muito bom. Cássio Rafael, existe algum quadrante mágico para a solução de base? A solução de base ela ainda não possui um quadrante mágico, porém, existem alguns estudos, acabou de sair o do Frost Radar, que faz uma avaliação de inovação e crescimento, porque esse mercado é novo, né? Praticamente todas as empresas que estão nele são startups, e nós estamos muito bem posicionados lá como líder, né? Isso significa que todo aquele investimento que a gente recebe, a gente converte em inovar a tecnologia e também crescer a empresa. Bom, e última pergunta. Oi, Marmo, desculpa, você ia fazer um comentário? Só aproveitando, né? Nós temos, por conta do que a gente traz, que é muito novo, né? Tecnologia de ponta, em geral, a gente não tem, entre aspas, concorrente. Então, até o Gartner definir um quadrante, tem um tempo de pesquisa em mercado, de trabalho, de avaliação. Não é só o Simulate que a gente não tem no quadrante, nós temos outras soluções que também ainda não existe um quadrante para eles, tá? Por conta disso, tá? Ou seja, nossas soluções estão à frente do quadrante. Por enquanto, sim. Muito bom. Então, última pergunta aqui, porque o tempo realmente está estourado. Walter Beth, a plataforma possui integrações? Sim, a plataforma ela possui integrações com diversas tecnologias, EDR, SIEM, scanner de vulnerabilidade, GRC, Firewall, tudo isso de novo, né, com o objetivo de facilitar a visibilidade, né, porque durante o processo de simulação de ataque, a gente quer ajudar o cliente a entender se aquela tecnologia que estava ali imposta para prevenção ou para detecção, se ela conseguiu identificar que o ataque estava em andamento. Então, é para trazer visibilidade. Muito bom. Então, Daniel, antes de encerrar, queria fazer também uma pergunta mais para você explicar como funciona
na prática, a comercialização? Existem módulos, empresas que estão nos assistindo agora, que vão nos procurar interessados em testar a ferramenta, é possível mostrar o valor para eles? Enfim, como funciona no geral? Excelente. A comercialização da plataforma é super simples, tá, Ilan? Praticamente, você tem pacotes, tá? Então, você sempre começa por um pacote, que nós costumamos chamar de core, né? Que ele te oferece ali a avaliação para endpoint, e-mail, web, e para tudo aquilo que vai surgindo na internet, né? Como uma ameaça emergente. E, a partir dali, você pode crescer para outras avaliações, né? De WAF, de DLP, de outros vetores que sejam essenciais ali para o seu negócio. A parte de avaliação, ou POC, prova de conceito, é tão simples quanto implementar um componente, né, que demora ali, às vezes, cerca de menos de 5 minutos para ser implementado, e a partir dali nós já conseguimos realizar os primeiros testes. Então, uma avaliação rápida e totalmente possível de ser feita, né, para mostrar realmente o valor da tecnologia dentro do ambiente do cliente. Muito bom. Só para configurar esse tipo de avaliação, a gente conta, o Daniel participa com a gente, de maneira que é definido um escopo para o cliente, entende? Atendendo a necessidade do cliente. Porque a gente entende que o Symers deve realmente agregar valor. Então, é feita uma coisa muito focada na empresa. É uma análise bastante focada para a gente não perder o tempo do cliente, tá? Muito bom, legal. Daniel, mais um minutinho para as considerações finais, que a gente vai passar para a próxima live, o próximo convidado. Maravilha. Só queria agradecer novamente todo o time da 3Com aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, né? Agradecer toda a parceria ao longo dos anos aí. Como eu comentei, vocês já possuem clientes, então podem falar com propriedade sobre satisfação, sobre o uso da plataforma, né? Afinal, vocês já estão representando a empresa antes mesmo de eu chegar aqui, né? Como representante dela aqui, em São Paulo, no Brasil. Mas é isso, né? Eu dei uma lida aqui nos comentários, algumas palavras-chave aqui que foram capturadas que são super importantes. É o principal dashboard do CISO, o executivo de segurança ele tem total interesse em ter esse tipo de plataforma para poder auxiliar ele, não somente a justificar novos investimentos, mas também para garantir que todos os investimentos que foram feitos, assim como o time dele é um time eficaz, é um time operacionalmente eficaz, né, do ponto de vista de gestão de tecnologias e tudo mais. E é uma tecnologia que, para quem tiver oportunidade, não conhece, ainda não tem orçamento de testar, é algo que eu recomendo, né? Os meninos aí da 3Com sabem bem que é algo simples. Se fosse complexo de fazer uma prova de conceito, se fosse demandar muito tempo, eu não estaria falando assim, né? Não, vamos fazer POC, vamos testar. Mas é algo realmente simples de ser feito e que agrega valor. Praticamente, com um dia, a gente consegue ali mostrar diversos pontos que, com certeza, vão fazer sentido para a empresa. Muito legal. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Então, todos que quiserem podem procurar a 3Com, fazer uma avaliação da empresa, saber como está o nível de segurança da tua empresa, de segurança de informações, claro, né? E você que tem certeza que o nível está alto, comprove com o Simulate, né? Use o Simulate e mostre fatos, né? Não fica só com a sensação. Tá certo ou não? Certíssimo, meu amigo. Corretíssimo, é isso. Legal, obrigado, Daniel, valeu.